E paz, que vocês estejam reinando em vida e em perfeita vitória. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a Igreja de Cristo. Você não está na igreja, nós somos a Igreja de Cristo, amém? Tá um pouquinho alto aí, irmão? Ei, som, tá ótimo. Queridos, eu quero deixar aqui uma pequena reflexão sobre o foco da nossa fé. Daqui a pouco nós vamos retornar aí louvando e adorando ao Pai. O foco da nossa fé. Em quem de fato nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança, as nossas convicções. O foco da nossa fé, ela não pode estar nas circunstâncias da vida. Se as coisas estão fluindo, então eu acredito que Deus está se agradando e eu estou agradando a Deus, porque tudo está dando, tudo muito certo, obrigado. Mas e quando as coisas não estão fluindo positivamente? Quando as coisas não estão me beneficiando, quando as coisas não estão me favorecendo, será que eu perco a minha convicção? Será que eu perco de fato a fé no autor da vida, simplesmente porque eu estou vendo as coisas opostas às minhas vontades? Nós não podemos perder isso. Lucas capítulo 8, no versículo 22 em diante, Jesus acalma a tempestade, diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias entrou Jesus no barco com os seus discípulos. Entrou com quem? Com os seus discípulos. Jesus não entrou no barco com estranhos. Jesus não entrou no barco com desviados. Jesus não entrou no barco com quem não tinha experiências religiosas. Jesus entrou no barco com os seus seguidores, com aquelas pessoas que ouviam diariamente. Versículo 23. E navegando eles, adormeceu. Jesus adormeceu, ele estava ali na sua humanidade e ele foi tirar um cochilo. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheu-o de água, e estavam todos em perigo. 24. E chegando-se a ele, os discípulos chegaram a Jesus, despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez grande bonança. Versículo 25, Jesus fez uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que ela vem aqui na nossa consciência, porque o nosso culto é um culto racional. Essa pergunta que Jesus fez dentro daquele contexto, dentro daquela situação, porque talvez nós estejamos em um barco furado, em alguma coisa, tá bem entre aspas aqui, em alguma coisa da nossa vida, nós estamos em um barco furado, onde nós estamos vendo ali o perigo eminente. A situação está contrária, está oposta, e eu preciso direcionar a minha fé e a minha convicção naquele que está comigo no barco, mesmo furado. Mesmo que as coisas não estejam andando de acordo às minhas vontades, mas eu preciso entender que eu não estou só. Como acabamos de louvar aqui, você não pode se sentir só, abençoado. Você não pode se sentir desprezado, abandonado. A religião que nos ensinava desta forma: se você não der o dízimo, você está só, porque você está roubando a Deus. Se você não participar da campanha, você está só, porque você não está sacrificando. Se você não jejuar, você está só, porque Deus não está se agradando. E isso entrava na nossa mente com tamanha força, que nós, mesmo sendo templo do Espírito, achávamos que estava só. E Jesus sempre esteve conosco, mesmo no barco furado da religião.
mesmo entrando as águas, os perigos da religião, Jesus sempre esteve conosco. Nós nunca estivemos só. O profeta Isaías disse: ainda que uma mãe abandone o seu próprio filho que amamenta, todavia o Senhor jamais abandonará o seu povo. E a pergunta do versículo 25 foi: disse-lhe Jesus: onde está a vossa fé? Ele entrou no barco com quem? Com os discípulos. Os vendavais, a tempestade, a água entrou no barco que ele estava com os discípulos. Humanamente falando, Jesus também estava em perigo? Claro que sim. Da tempestade? Sim, porque ele estava dormindo. Mas ele estava dormindo, mas ele não tinha perdido o controle. Ele estava no controle de todas as coisas. Mas ele perguntou aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Porque os seus discípulos já tinham o hábito de ouvi-lo diariamente. Os seus discípulos caminhavam com ele. Quem caminha com Deus tem experiência, abençoado. Não é uma pessoa que diz assim: eu vou visitar uma igreja, eu vou visitar a casa de Deus. Não. Quem caminha com ele é porque entende, conhece, confia, descansa. Não importa se é uma enfermidade, se é uma falta de emprego, se é isso, se é aquilo, não, ele está comigo e ponto final. Mas o barco está cheio de água. Problema do barco e da água: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na capital, eu gosto muito de fazer essa comparação, parecendo Chaves. Sabe aquele desenho, aquele Chaves, né? Todo mundo sabe quem é Chaves. Com aquele bastãozinho nas costas e aquela sacolinha amarrada. Eu lembro que eu cheguei aqui mais ou menos assim, com a mochilinha com as minhas roupas e um colchão de 2 centímetros, aqueles colchonetezinhos, e jogava no chão da academia e dormia. E eu vivia daquele jeito. Os móveis que enfeitavam a sala da academia que eu morei, que eu passei um tempo quando eu cheguei no interior, era uma Bíblia e uma garrafa PET de 2 litros de água. Mas eu sempre soube que Cristo sempre esteve comigo naquele barco. Eu nunca me senti só, pelo contrário. Quanto mais eu me isolava dos problemas, quanto mais eu me isolava da religião, quanto mais eu me isolava das confusões, mais perto eu sentia Ele cuidando de mim. Aonde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e elas obedecem? Como assim? Vocês agora me envergonharam. Quem é este? Quer dizer, os discípulos não conheciam, não sabiam quem era, andavam com ele, mas não conhecia. Assim estávamos nós na religião. Estávamos com ele, mas não conhecíamos ele. Porque o Deus que pregaram para cada um de nós era um Deus carrasco, um Deus vingador, um Deus que, se você não fosse para a casa dele, para a igreja, você era um desviado, ele não te amava. Um Deus que, se você não desse o dízimo, ele te deixava pobre, falido. E quando você vai olhar, os que mais dão os dízimos são aqueles que mais têm necessidades, porque deixa de desfrutar do que tem para dar para Deus. Mas esse Deus pregado é Mamon, é um Deus que ama as riquezas, não é o Deus da Bíblia. E os discípulos de Jesus disseram: quem é este? A religião e os religiosos estão perguntando: quem é esse Deus? Porque eles não conhecem. Domingo eles estão salvos porque estão na igreja. Segunda-feira eles estão semi-salvos. Terça-feira eles estão resgatando um pouco da unção. Quarta-feira, eu estou falando assim, se tivesse 3 reuniões por semana, quarta-feira eles vão se salvar de novo. Mas se eles não forem durante a semana ou durante o mês, aí pode ter certeza que um pé já está todo no inferno.
como a religião diz. Porque é um Deus limitado às circunstâncias. É um Deus que os filhos de Deus não conhecem. Como os discípulos disseram: nossa, quem é este? Ele mandou o vento se acalmou, as águas. Aonde está a vossa fé? A tua fé, abençoado, não pode estar no homem ou nas tuas possibilidades. A tua fé precisa estar direcionada totalmente para Deus, independente das circunstâncias em que você se encontra. A tua fé não pode estar no QI, naquele que vai te indicar na empresa. A tua fé não pode estar naquele amigo ou naquela pessoa que te prometeu, disse: olha, eu vou honrar. Meu irmão, se a minha fé tivesse em pessoas que prometem, eu estava frito. Você não pode estar com a sua fé fundamentada em pessoas. A tua fé precisa estar focada no eterno, no Criador. Se eles estivessem com a sua fé, com a sua visão em Cristo, eles não teriam medo das circunstâncias do momento. Ah, tudo bem, a água está entrando aí no barco? Se preocupe não, rapaz, ele está aqui conosco. Ô Pedro, mas vai encher, viu Pedro? Rapaz, fique na sua. Você já viu, o homem mandou andar por cima das águas, eu andei. Mas João, está entrando água. Rapaz, fique na sua. Você não viu naquele dia como me mandou lançar a rede e a gente pescou um bocado de peixe? Fica na sua, rapaz, confia. Mas não, veio o desespero. Estou desempregado e agora estou frito, o mundo vai se acabar. Tem gente que já sofre antecipadamente. Meu Deus do céu, ano que vem, o que é que eu vou fazer da minha vida? O quê? Ih, rapaz, estou tentando investir nesse negócio aqui, mas... rapaz, e se não der certo? Ô, abençoado, lance a rede, rapaz. Mas se entrar água, ele tira depois. Mas não tem mais nem menos, abençoado. Eu lembro que na época que eu era atleta de boxe, eu parava e pensava, lá com os meus 18, 19 anos, 25 anos, até 25 anos, eu dizia: rapaz, eu estou frito, não terminei, não concluí meu estudo, moro com a minha vovó, não tenho nada. E aí o tempo foi passando, 24 anos, e eu digo: rapaz, não tenho nenhuma bicicleta. Eu fui comprar uma bicicleta com 23 anos. Tudo na minha vida aconteceu, humanamente falando, mais tarde. Eu dizia: rapaz, não vou casar. Será que um dia eu vou ser pai? Será que um dia eu vou ter uma casa? Será que um dia... E aquilo me corroía por dentro. Porque a minha fé não estava no Criador, a minha fé só estava no esporte. É ali que eu vou arrancar meu dinheiro, é ali que eu vou conquistar. E eu ficava, sabe, sendo influenciado pelos homens. Você vai conseguir, você vai viajar, você vai conquistar. E aquilo me jogava para cima. E aí eu vim aqui para Salvador e digo: tá vendo? Eu vou conseguir. E aí quando eu fui para o pessoal aqui da Mão de Pedra, aí eu conheci o Popó, tal. E eu lembro que uma vez ele me deu uma carona até aqui no Encontro das Águas. E eu lembro como hoje que ele fez uma pergunta para mim. O pessoal me chamava lá de Van Damme. Ele disse: Van Damme, você está precisando de quê? Eu digo: glória, eu sou crente. Estou andando com um cara aqui que está observando os meus passos na luta. Perguntou do que eu estou precisando. Eu disse: rapaz, eu preciso fazer umas lutas aí pela confederação para ganhar um dinheiro e tal. Ele disse assim: traga seu currículo todo das lutas que eu vou organizar isso aí para você. E aí na hora eu lembrei que eu tinha conversado com um colega lá na academia. E ele disse assim: rapaz, você é da onde? Eu falei: eu sou do sul da Bahia. Ele disse: você está morando como? Eu falei: estou morando de favor na academia. Ele disse: rapaz, conversa aí com o homem aí, rapaz, o camarada me deu uma casa. Eu digo: sério? Mas na hora, papai do céu, eu era do sistema, pessoal. Na hora, papai do céu já dizia: você não vai ter nada que o homem, que você vai pedir. Não. Eu falei: não vou falar nada disso. Eu falei: não, meu irmão, só quero lutar aí para ganhar meu trocadinho.
Mas eu lembrei na hora, fala aí que não tem como se manter aqui, que está precisando de uma moradia, o cara vai organizar aí para você. Eu não. Porque o Espírito já ministrava na minha vida. Porque eu tinha que depender e colocar minha fé exclusivamente nele. E não no homem. E depois que eu comecei a exercitar isso, eu comecei a ver as coisas acontecendo. Conheci minha digníssima esposa, eu digo, ô glória. Quem nunca pensou que ia casar, a mulher bateu o olho no varão aqui e já ficou apaixonada. E aí, abençoados, eu falei, rapaz, olha Deus agindo aí, rapaz. Então, queridos, eu comecei a ousar depositar minha confiança nele e não nas circunstâncias da vida, porque senão você fica escravo de um sistema onde você precisa que alguém faça, que alguém lhe empurre. Meu irmão, você só depende da graça de Deus. Somente da graça de Deus. Aonde está a vossa fé? Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante, disse o apóstolo Paulo. Ora, versículo 11, Filipenses 4, 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Aí ele vai dizer no 12, eu já aprendi, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, capacitado, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, tanto a ter abundância como ter fome. Aí vem o versículo 13 que o sistema religioso usa fora do contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Ele. E aí a religião nos ensinou, levanta a mão, toma posse da vitória, levanta a chave. Por quê, pastor? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, você pode todas as coisas. Você pode passar fome e dar glória a Deus. Você pode passar frio e dar glória a Deus. Você pode olhar para os quatro cantos e não ver nada, mas ver a graça de Deus. Era isso que Paulo enxergava. Foi sob esse contexto que ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se precisa de força é porque está fraco. E quem é que vai te fortalecer, irmão? Quem é que vai nutrir a tua fé, se não o conhecimento do Eterno? Quem vai te encher de graça, se não o Criador? Paulo estava também em um barco furado, onde as tempestades entravam lá, as águas entravam lá, ia em um canto, apedrejamento, entrava no mar, naufrágio. Será que eu não estou agradando a Deus? Será que eu não estou jejuando? Imagine se a mente de Paulo fosse uma mente cauterizada pela religião. Será que é porque eu não estou dando dízimo? Será que é porque eu ajudei lá na morte de Estevão? Nada condenava Paulo. O mesmo disse: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas talvez alguém chegasse para Paulo como chega para você, ou já chegou: onde está o teu Deus? Cadê a graça de Deus que vocês andam falando aí? Cadê que vocês dizem que estão todos perfeitos? Cadê? E esse problema aí? Aí, os acusadores, né? Esse problema aí, cadê a graça de Deus? Meu Deus, a sua graça está comigo. Paulo sabia disso. Paulo tinha consciência disso, porque já tinha uma profecia acerca dele: você vai sofrer por amor ao meu nome. Não é sofrer por caluniar, não é sofrer por pisar o evangelho, não é sofrer por desprezar a graça de Deus,
É sofrer, Paulo, porque você me ama. É sofrer, Elcio, porque vocês pregam a verdade que não agrada aos homens carnais, mas agrada a Deus e edifica as vidas. É sofrer a ponto de perder algumas influências, a ponto de perder algumas amizades, mas ter a certeza que neste barco Ele está contigo. Onde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, independentemente das circunstâncias da vida. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 7 em diante. E para que não me exaltasse, tudo Paulo sabia que tinha um propósito. Nada acontecia por um acaso. Você já viu o sistema religioso como eles fica perdido no tempo? Se uma planta morrer no quintal da casa dele, ele diz: o que foi isso? Se um bicho, um animal morrer, ele diz assim: ih, rapaz, isso aqui foi uma seta maligna que dava na minha vida, mas como a minha vovó dizia, se tiver um animal, vai para o animal para não pegar em você. O misticismo, a crendice. Ei, irmão, quase que eu morro, viu, meu irmão? Mas se não fosse a graça do Pai abençoado, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo sabia que no espírito ele estava perfeito, consciência com Deus, em paz, reinando em vida, não devia satisfação para pastor, para padre, para ninguém. Você é desviado, não está na igreja, você é desviado, não dá o dízimo, você é desviado, não vai para o monte, você não jejua, você não paga o preço às madrugadas. Paulo não estava nem aí. Paulo disse: eu estou com Deus. Então o espinho não era no espírito, aquilo não incomodava Paulo. O espinho era na carne, porque na carne todos nós passamos por dificuldade. Na carne todo mundo tem um espinho que machuca. Na carne todo mundo tem um opositor abençoado. Na carne todo mundo tem algo que tira a paz. E aí o espinho vai sair, mas não vai sair de jeito nenhum. Pelo contrário, o espinho vai te fortalecer. Vai dizer: pode vir, espinho, pode vir. Eu já estou calejado com as experiências da vida. Porque sempre vai ter espinhos, abençoado. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Satanás aqui é um adjetivo de algo que era adversário, oposto a Paulo. Tudo indica que eram os inimigos da cruz de Cristo, que estavam ali se opondo, apedrejando Paulo, perseguindo Paulo, batendo em Paulo, por causa do amor ao evangelho que Paulo tinha a Deus. Então ele tinha ali um mensageiro de Satanás, alguém que jogava na sua face aquilo que ele foi outrora, como ele ajudou a matar Estevão, como ele perseguia a igreja de Cristo, como ele aprisionava os irmãos. É na minha carne. E aquilo incomodou Paulo, versículo 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor que desviasse de mim, passasse de mim aquela situação. Querido, para um judeu orar 3 vezes pedindo a Deus a mesma coisa, é uma coisa inédita. Eles têm a ideia de que Deus não é surdo. E que Deus ouviu o que você pediu, ouviu a tua necessidade e acabou. Não precisa: Senhor, tu sabe, Senhor, que eu fiz aquele propósito contigo, o Senhor vai ter que fazer. No outro dia: Senhor, mas eu já te pedi. Ano depois: Senhor. Judeu não agia dessa forma. Pedia uma vez, descansava. Acabou. Senhor, me dá, eu te peço. No outro dia: Senhor, me dá, eu te peço. Senhor, eu estou aqui te lembrando novamente que o Senhor tem que me dar. Para quê? Eu peço a Deus uma vez. Eu tenho uma dificuldade, uma necessidade. Eu peço a Deus ali. Certa feita eu fiz uma oração a Deus, uma confissão de fé. Eu não preciso falar para vocês que você não tem nada a ver com isso, não é da conta de vocês. Falei: Senhor, tira de mim essa situação, Senhor, mas está me machucando. Eu lembro que eu chorava, ficava desesperado.
E como eu era um religioso, claro, aí eu ia ali, ai, Torabachara, ele me canta. Aí em outro lugar, o pastor, vai te dar vitória. Aí você vê essas palavras de efeito, você já vai linkando uma coisa com a outra. Olha, é sobre aquilo que eu orei, vai ver que não tem nada a ver, e não tem mesmo. Era uma coisa sua com Deus, era uma coisa minha com Deus. Senhor, resolve essa situação aqui que está complicado. Mas aí você ouve as profetadas. Varão, Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Aí você já, associou. Eita, Deus revelou, é sinal que vai dar certo. Mas não era aquilo. E o tempo foi passando e nada. E eu falei, rapaz, que negócio é esse que eu peço e Deus não age? Estou dando o dízimo, estou indo para a igreja, estou fazendo a obra de Jesus. Aí depois, quando eu fui parar, eu comecei a ouvir e entender o que era que papai queria me ensinar. Filho, eu não vou tirar. Eu vou ensinar você a vencer. É algo que está na tua mente. Não é isso que você vê. Não é esse medo. Não é esse bloqueio. Isso que está te desesperando. E eu falei, rapaz, e não é que é verdade? Eu comecei a me conscientizar. Falei, peraí, não é Deus que vai... Aí alguém chega e diz, porque eu sou drogado e agora eu aceitei Jesus. Senhor, tira de mim a vontade dessa droga. Não foi isso, tá? Nunca usei droga. E se tivesse usado, não tinha problema em falar. Aí penso que Deus vai fazer uma mágica e tirar a vontade de usar cocaína, usar cachaça e falar, não, Deus não vai fazer isso não, abençoado. O Pai vai te ensinar, você vai depositar sua confiança nele, as suas convicções nele, e aí você vai vencendo as suas limitações. Os espinhos que te incomodam na carne, na verdade, eles começam a ver que a tua carne agora está dura. Sabe aquela galinha velha que você vai comer e parece que era bem velha, que a carne está dura? Nada a ver essa analogia, né? Mas o cristão bem alimentado com a palavra da fé, os espinhos vêm e começam a quebrar nele, abençoado. Não penetra mais não. Pode até machucar, fazer uma cócega ali, mas ele vence. Agora, aquele outro que não está nutrido com a palavra da fé, basta ameaçar. Eu lembro que uma vez um espinho entrou na minha carne, literalmente, e a minha vovó ia lá, botava meu pé para cima para tirar o espinho, né? E aí eu usava uma agulha, né? Minha avó, vai doer. Minha avó, calma, rapaz, nem gostei ainda. Quando eu tocava, ele estava desesperado, pessoal. Sofrendo antecipadamente. A resposta de Deus, de Cristo, no versículo 9, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Disse Paulo, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas necessidades, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou fraco, quando eu não consigo, Ele e a sua graça fortalece. Amém, abençoados? Fique aqui com essa reflexão para o teu coração.